Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma empresa vendia por mês 200 unidades de um certo produto ao preço de R$ 40 a unidade. A empresa passou a conceder um desconto na venda desse produto e verificou-se que a cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava a venda de 10 unidades a mais por mês. Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade do produto deve ser igual a... Bom, nota que eu tenho aqui uma empresa vendendo por mês 200 unidades, então vou colocar aqui que a venda inicialmente é de 200 unidades por mês. Ok, e o preço é de R$ 40 a unidade. Vou colocar aqui uma flechinha, isso ao valor de R$ 40 cada. A empresa passou a conceder descontos na venda do produto e aí verificou que a cada real, ou seja, a cada R$ 1 de desconto, aumentava a venda em 10 unidades a mais. Então, vou escrever isso. Cada R$ 1 de desconto gera 10 unidades a mais de venda. Vou pôr assim, ó, 10 unidades a mais na venda. Bom, então significa que existe aí um valor que eu vou retirando do preço, né? Em vez de cobrar R$ 40, eu vou cobrando menos. E cada vez que eu vou cobrando menos, eu faço mais vendas. Então, de certa maneira, isso vai compensando a minha diminuição. Vai compensando esse desconto. Eu vendo por menos, mas eu vendo maior quantidade. E eu começo, então, descontando cada vez mais. Só que chega um momento que não vale mais a pena dar um desconto tão grande, porque a venda aumenta, mas não compensa o valor do desconto. Então, ele quer aí a maximização do faturamento, ou seja, ele quer uma otimização desta situação. E vou fazer aqui uma conjectura para dar um entendimento mais completo desta resolução. Nota que o que eu vou acrescentar aqui na lâmina não faz parte da resolução, é só para dar um ganho resolutivo mais eficiente. Então, é um complemento resolutivo que eu vou estabelecer de forma anterior à própria resolução. Então, considera assim, que eu vendo 200 unidades a R$ 40. Então, se eu faço R$ 200 unidades, e multiplico por R$ 40 cada uma, eu tenho um faturamento nessa situação, que eu posso chamar de situação inicial, 2 vezes 4, 8, eu tenho aí R$ 8.000 de faturamento, 200 unidades a R$ 40 cada uma delas. Se eu dou um desconto de R$ 1, aumenta a venda em 10 unidades. Então, eu vou colocar assim, ó, R$ 1 de desconto. Bom, então agora eu não tenho mais 200 unidades apenas. Eu tenho 200 ou 210 unidades, porque cada real de desconto gera 10 unidades a mais. Então, em vez de 200 unidades, 210 unidades. Vezes quanto? Vezes 40? Não, porque eu dei R$ 1 de desconto. Então, 210 vezes R$ 39 cada uma. E eu vou fazer esse produto. 39, 21, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Eu tenho aqui 9. 3, 11, vai 1. Aqui eu tenho 8.190. Então, nota que eu já ganhei aqui, ó, R$ 190. Eu tinha um faturamento de 8.000. Com esse desconto de R$ 1, passo a vender a 39, mas eu passo a vender a 10 a mais. Então, já estou faturando mais. Então, nota que cada real que eu estou dando desconto pode gerar aqui um aumento no faturamento. Ele quer saber, então, qual é a quantidade de reais que eu dou de desconto para que eu atinja o máximo de faturamento.
Então tá aí, essa é a história do exercício. Bom, eu preciso então encontrar a lei da função que estabelece o comportamento, o faturamento. Como é que se calcula o faturamento de uma empresa que tem como foco aqui venda de alguma coisa? Bom, o faturamento se dá pelo número de vendas, número de unidades vendidas, né, número de vendas, multiplicando pelo preço unitário. É assim que eu estabeleço o faturamento, foi o que eu fiz aqui. 200 unidades vezes o preço de cada uma, que é R$40, me deu o faturamento de 8.000. Então, foi a estratégia empregada. Então, faturamento, número de vendas ou número de unidades vendidas vezes o preço de cada uma delas. Muito bem. Com essa nova perspectiva de desconto, que eu não sei quanto deve ser esse desconto, então já posso colocar aqui o desconto aqui, ó, corresponde a X reais. O desconto é X reais. Então, o número de vendas, eu vou criar aqui a função f de x, né? Faturamento em função do x, em função do desconto, porque é isso que eu estou querendo. Então, esse faturamento em função do desconto dar-se-á como? Número de vendas. Quantas vendas eu tenho? Bom, eu já tenho 200. Só que com um certo aumento. Qual é o aumento das vendas? Bom, lembra que são 10 unidades a mais a cada real de desconto. Então, o número de vendas a mais é 10 vezes o x, ou seja, esse x é o número de reais que eu vou dar de desconto. E cada real de desconto me dá 10 clientes a mais. Então, eu tenho 10 vezes x. Isso aqui é o aumento dos clientes. 10 vezes x, ou seja, 10 clientes a mais a cada real de desconto. E aí, eu vou multiplicar pelo preço unitário. Quanto que é o preço unitário? 40? Não. O preço será de 40 menos o desconto. 40 menos X reais de desconto. Então, está aí a função que estabelece o faturamento. Como ele pede, olha só, faturamento máximo, eu observo que esta função está se encaminhando para algo em segundo grau. Eu tenho aqui 10x, vou multiplicar por x, isso vai gerar x ao quadrado. Eu tenho a função em segundo grau e tenho a palavra máximo. Sempre que eu tenho algum fenômeno regido por função do segundo grau e eu preciso calcular o máximo ou o mínimo, eu tenho o cálculo relacionado ao vértice da parábola, relacionado a vértice. E aí pode ser x do vértice e pode ser y do vértice. Então, esse máximo aqui, ele pode ser x do vértice ou ele pode ser y do vértice. Como é que eu vou saber se é x do vértice ou y do vértice? Pela pergunta que está sendo feita. Nota que para obter o faturamento máximo em um mês, ele pergunta o valor do desconto. Lembra que o desconto, ó, é x reais, é eixo x. X reais é o meu desconto, está perguntando qual é o desconto necessário para o faturamento. Máximo está perguntando o x do vértice. Então, eu sei que esse exercício ele vai ser resolvido a partir do x do vértice. Eu vou aqui encaminhar a função, né? Então, vou resolver esse produto aí por distributiva. 200 vezes 40, isso vai dar 8.000. 200 vezes menos x, menos 200x. 10x vezes 40, isso dá 400x, então mais 400x. E 10x vezes menos x, menos 10x ao quadrado. Vou dar uma melhorada, reduzindo os termos iguais, os termos semelhantes aqui, né? 8.000. Menos 200x com mais 400x, isso dá mais 200x, menos 10x ao quadrado. Agora eu vou ordenar esta função, deixá-la mais didática, colocando o primeiro termo em grau 2,
menos 10x ao quadrado, pois o grau 1 mais 200x e aqui mais 8.000. Muito bem. Como eu preciso calcular o x do vértice, eu posso, caso eu queira, né, multiplicar essa função por menos 1, para me livrar desse menos aqui, e posso, inclusive, dividir essa função por 10 para eu me livrar desse 10. Posso fazer isso, não tem problema. E aí, se eu faço isso, vou fazer só por curiosidade. Se eu faço a troca de sinal, eu fico com 10x ao quadrado, menos 200x, menos 8.000. Eu posso fazer isso multiplicando por menos 1 para deixar a função mais simples o cálculo, talvez, para quem tiver essa preferência. E aí, dividindo isso por 10, então aqui eu multipliquei por menos 1. E agora aqui eu vou dividir toda ela por 10. E aí a função ela fica num formato mais simples, x ao quadrado, menos 20x, menos 800. Tá aí a função do segundo correspondente. Aí eu posso calcular esse tal x do vértice nessa função. Tranquilo? Mas eu vou calcular lá na função original. Vou usar essa aqui, ó, como se eu não tivesse feito essas duas reduções aqui. Então, x do vértice igual menos b sobre 2a, essa expressão que define o x do vértice, menos o b, aí eu vou pegar aqui, ó, 200. Então, menos, vou substituir o b por 200, divide por 2 vezes o a, 2 vezes, aí o a, está aqui, ó, menos 10. 2 vezes menos 10. Em cima eu tenho menos 200, posso deixar assim o sinal negativo lá em cima. 2 vezes menos 10, menos 20. E aí o x do vértice fica menos com menos dá mais, cancela 0. 20 por 2, 10. Eu tenho 10. 10 o quê? 10 reais de desconto. Lembra que o x era o desconto em reais. Então, a cada 10 reais, ou quando der 10 reais de desconto, eu vou encontrar aí o valor máximo no faturamento. Se eu tivesse empregado o x do vértice nesta função aqui, daria também o mesmo valor, 10 reais. Quando eu preciso fazer cálculo de estruturas de natureza x, raízes ou x do vértice, eu preciso de elementos relacionados ao eixo x, relacionado a x, eu posso fazer essas simplificações da função e estabelecer o cálculo normal. Se eu precisasse do y do vértice, se eu precisasse calcular o faturamento máximo, em vez do desconto que gera o faturamento máximo, se eu precisasse calcular o próprio faturamento máximo, o próprio f de x, que está cumprindo aqui papel de y, nesse caso eu não poderia usar as funções nesse formato alterado. Eu teria que usar a função original. Aí eu não posso, eu não tenho a opção de usar a função simplificada, né, ou com sinal alterado. Eu deveria usar essa aqui. Eu também usei, né, para o x do vértice, mas para o x do vértice eu podia ter trocado. Mas para y do vértice, não. Eu devo usar a original. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.